Olá! A você que me assiste, é sempre um prazer ter a sua companhia. Não sai daí que o seu companheiro de boas histórias já está no ar. Nosso bate-papo de hoje é com um cara que foi se aventurar no mundo das artes. Ele é músico, roteirista, diretor, Ledário. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um imenso prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Legal, eu que agradeço pelo convite, né? Fico bem feliz de poder bater um papo contigo. Lê, conta pra mim, como é que começou a tua relação com o mundo das artes? De onde surgiu? Como foi que tudo começou? Olha, acho que começou muito cedo, assim, né? Eu sempre gostei muito de tudo que é relacionado com arte, especialmente música, né? Eu já muito pequeno, assim, eu embora não tivesse tido aulas, né, quando criança, mas eu brincava, assim, de cantar, de fazer sons, sabe aquela coisa do music box, assim, de fazer som com a boca, né? Eu já imitava as músicas, assim, fazia... Isso é uma coisa muito nova, assim, né? Tipo, sei lá, 6, 7 aninhos eu já fazia isso. E também eu gostava muito de assistir, né, filmes e tal. Naquela época, de guria, assim, tinha muita... Embora eu só assistisse TV aberta na época, né? Imagina, anos 70. Mas assim, passava muito filme, né? E eu gostava muito de assistir filmes, assim. Então acho que é uma coisa que começou cedo, muito cedo, né? E na adolescência, que é aquela fase, né, da ebulição, né, que a gente realmente vai atrás de novos caminhos e tal, foi aí que eu comecei realmente a me interessar, né, que eu comecei a me envolver mais, primeiramente com a música, né, através de um amigo meu. Tinha um amigo meu que comprou uma bateria. Ele é um amigo meu, ele era mais velho que eu, né, 4 anos mais velho. Quando você tem 13 anos, né, quem tem 17, nossa, né, é o cara, né, é uma referência para você. E esse amigo meu comprou uma bateria e eu vivia na casa dele, nós éramos muito amigos e tal, e eu acabei indo lá e fiquei assim, encantado, né, por aquele instrumento, de ver tão de perto assim e tal. E aconteceu uma coisa meio mágica, assim, né? Que ele disse, um dia ele me deixou finalmente sentar na bateria, né? Que tinha muitos ciúmes da bateria. Aí eu acabei sentando ali, que eu disse, como é que tu faz mesmo, né? E aí meio que foi uma coisa muito natural pra mim, assim, fazer uma batida, né? Um pattern de bateria, assim, muito simples, claro, né? Mas rolou muito natural, assim, é assim, tá, eu vi que eu levava jeito pra coisa, né, que eu tinha um ritmo natural, assim, bem uma coisa muito assim, tranquila. E a partir daí eu comecei a me interessar realmente, né, comecei a buscar informação sobre isso e tal. Me lembro que eu comprei um par de baquetas, né, e aí eu comecei praticando assim em casa, brincando assim, sem instrumento, né. E depois de um tempo, acabei comprando uma bateria, né, com muita dificuldade, assim, uma bateria muito velha, um pedaço de bateria, né? E logo estava já me envolvendo com alguns colegas, influenciei alguns colegas, não, vamos montar uma banda e tal. E a coisa começou meio assim na brincadeira, né, a coisa da música, né? Então, com 17 anos, 16 anos, eu estava já montando uma banda e tal. Minha primeira banda se chamava Loquaz, era uma banda de hard rock, né? E começou ali, né, a brincadeira. Quem é a tua maior influência no cenário musical? Isso é uma coisa muito difícil de apontar, assim, né? Eu tenho muitas influências, né? Muitas influências. Porque quando eu era criança, eu ouvia de tudo, assim, eu ouvia o que tocava na rádio, né?
então, o que tocava na rádio? Tocava muita coisa boa, né, quando eu era criança. Então, tocava MPB, né? O rock que tocava na rádio era Elvis, né? Era Beatles, era muita música pop, anos 70, né? Então, tinha muita coisa legal. Quando eu comecei a escolher realmente ir atrás, né, de descobrir as minhas preferências, aí sim eu comecei no primeiro momento focar muito nessas bandas de hard rock dos anos 70, me influenciaram muito, né? Então aí tem Led Zeppelin, Deep Purple, não necessariamente hard rock, tipo Stones, Beatles, né? Queen, Supertramp, enfim, um monte de bandas que eram super importantes assim para mim, ainda são, né? Eu gosto muito delas. E, então nesse primeiro momento assim de me descobrindo como músico, né? Começando a aprender, a tocar, tal, essa foi a influência, né? Mas ao longo do tempo eu acabei redescobrindo então a MPB, né? Os grandes artistas da MPB e outros não tão famosos, assim, que tem um trabalho muito sólido. E soul music, e jazz, né? De uns 20 anos pra cá também, uma coisa que eu me envolvi muito com jazz, gosto muito de jazz, música instrumental. Então, assim, dizer assim, não, essa é a minha influência, né? É muito difícil, é uma gama muito grande de pessoas, de artistas, né? Bem, me conta uma coisa, nós estávamos conversando e tu estavas me falando que tu participaste da primeira gravação do primeiro álbum de rock aqui em Caxias do Sul. Me conta como é que foi pra ti, tu eras baterista naquela época. Então, na época eu já tinha essa banda que eu citei, né, o Loquaz, e aconteceu um episódio muito engraçado, assim, o nosso guitarrista, ele adoeceu na época, tal, ele tinha um problema relativo à bebida, no caso. Ele tinha esse hábito de exagerar, né, nas doses. E ele acabou ficando doente por um período, assim, né? E aí nós tínhamos que procurar um guitarrista substituto, porque nós tínhamos alguns shows marcados para fazer. E aí nós fomos procurar o Roberto Niederauer, que na época, assim, ele é mais velho que eu, né? Então a gente foi procurar ele como uma referência. Mas para nos indicar um guitarrista. E aí a gente começou a conversar, tal, ele foi muito, muito bacana, muito solícito. Ele disse, não, eu vou lá ver o ensaio de vocês, tal, né? Aí ele veio no nosso ensaio, ele gostou, aí ele se ofereceu para tocar. Então começou uma amizade ali, né, já naquela época, tal, a gente acabou fazendo esses shows, né, da minha banda, com ele na guitarra, mudamos evidentemente um pouco o repertório, enfim. E logo depois, como ele já tinha um plano de gravar um LP solo dele, né, na época é LP, né, ele me convidou para ser o baterista desse LP, né. Então eu tive assim esse prazer, né, de poder gravar esse trabalho, que se eu não me engano é de 87, 88, uma coisa assim. E embora a gente tenha gravado assim, em condições assim, bastante amadoras, né, porque a gente não tinha a menor noção de como se fazia, o estúdio onde nós gravamos também era tudo novo para eles, do estúdio. Mas ficou assim o registro, né? Eu acho assim, o importante é ter feito, né? Ter gravado, ter realizado, né, o trabalho. Porque era muito difícil gravar um trabalho, transformá-lo num LP. Era muito caro na época, né? Então teve toda uma parceria lá, tal, para conseguir isso. Então, bacana, né? Eu acho que foi uma história interessante. Lê, mudando de assunto, me conta uma coisa. Em 2009 tu lançaste o teu primeiro curta-metragem, Ilha das Janelas Fechadas. Conta pra mim como é que foi essa experiência. Bom, a minha entrada no audiovisual assim, foi meio sem querer, né? Nessa época aí, 2007, 2008, eu ainda estava trabalhando na divulgação do meu segundo CD, né, o Artimanhas. E como eu tenho muitos contatos, tal, com muita gente, a gente troca muita informação, né? E eu não sei por que cargas d'água eu acabei escrevendo em parceria com a minha esposa, então, uma espécie de argumento, né, para um filme, né? E eu acabei levando esse argumento para um amigo que achou que era muito legal, tal, e disse, por que tu não apresenta para o Lissandro da Spaghetti Filmes, né? Que ele conhecia, eu não conhecia o Lissandro. Aí fiquei assim, mas será, tal. Mas enfim, acabei levando lá para ele, né? E ele gostou muito, né, do argumento.
Então a gente viu que realmente tinha condições de desenvolver um trabalho ali, de produzir um curta em cima disso. Aí depois, em função disso, né, de demonstrar interesse, eu acabei também em busca de informação de como se escreve roteiro. Tá? Eu fiz um curso online que foi muito bom para mim, um curso com um especialista em inglês sobre escrita de roteiro. E, resumindo, assim, eu acabei me envolvendo na produção desse curta-metragem, né? Quer dizer, não é um curta meu, né? É um curta do qual eu faço parte, né? Mas é como se fosse meu primeiro filho na área, né? É um trabalho dirigido pelo Lissandro. E aí acabei fazendo a produção executiva, né? Ou seja, indo atrás do financiamento e tal. Fiz a trilha, né, sonora do trabalho. E então tem essa coisa do roteiro, né, de ter praticamente escrito o roteiro, assim, a maior parte do roteiro. Então foi um primeiro trabalho que me deu assim uma satisfação muito grande, né, de realizar, de ser parceiro na realização e que me motivou a investir nessa área, né? Desde então que eu venho produzindo, estudando e me aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque eu gostei muito, né, uma área que me dá muito prazer em atuar, né? Vamos assistir então um trechinho, roda aí. Lê, e me conta um pouquinho sobre a Rua dos Aflitos 70. Como é que foi esse processo de produção? Tu trabalhaste como produtor, diretor, compositor, roteirista. Como é que foi? O Rua dos Aflitos 70 foi o primeiro trabalho depois do curso de cinema que eu fiz em São Paulo, né? Eu fiz um curso intensivo em São Paulo em começo de 2010 e voltei muito pilhado para produzir, né? Então, assim que eu cheguei aqui, eu já tive essa ideia, né, de trabalhar em cima dessa temática, né, que é o abuso infantil, né. Achei que era um tema super importante de ser falado. E fiz como você sabe, né, um projeto Financiarte e tal, né, e montei a equipe, enfim. E aí nós acabamos realizando esse trabalho, assim, foi um trabalho que teve bastante impacto, né, até pelo assunto que ele trata, né. Acho que a gente conseguiu falar dele de uma maneira muito sensível, né, um assunto que é difícil, né, que impacta tantas pessoas e que é uma chaga que a gente tem, né, que isso acontece infelizmente muito, né. E um assunto que muitas vezes fica encoberto, a maior parte das vezes fica encoberto. E é um trabalho que acabou sendo, inclusive, selecionado, né, pelo Festival de Gramado, assim, então foi muito importante para mim, assim, né, foi o primeiro trabalho que eu dirigi, né. Então, a partir daí, assim, eu adquiri muita confiança, assim, no sentido de que, realmente é uma coisa que me dá muita satisfação em fazer, acho que eu posso fazer também, né, posso dirigir, além de escrever o roteiro, né, que é o que eu já vinha fazendo, né. Lê, e falando em audiovisual, tu és o idealizador do Cine Serra, o Festival Audiovisual da Serra Gaúcha. Pois é. Poxa, conta pra nós um pouquinho da história do Cine Serra, como é que foi que começou? O Cine Serra tem inclusive a ver com o Grande L, né? Porque foi uma ideia que me surgiu justamente quando eu estava em Gramado, né? Eu estava participando lá Gramado te proporciona uma série de eventos, né? Você tem seminários, lá você participa de debates com outros produtores e tal. E teve um evento na segunda-feira seguinte ao festival, em que estávamos lá um grupo de, 15, 20 produtores, e eu era o único representante aqui da Serra, sabe? Isso me incomodou, assim, né? Eu pensei, puxa, como é difícil, né, os trabalhos aqui da região serem selecionados e como eles acabam tendo pouca visibilidade, assim, né? E aí que me deu a ideia de, quem sabe se a gente, né, produzisse um festival mais focado, né, na produção aqui da região, da nossa região, seria super importante, assim, para dar visibilidade, né, para essa produção. Então surgiu daí a ideia, né, eu já fui atrás, né, de regulamentos, de como seria a montagem do festival, fiz um esboço de como seria, acabei procurando o Troian, né, que acabou sendo meu parceiro até hoje, né, no festival, e, né, surgiu daí, né, assim, a gente... Esse ano foi a terceira edição? Esse ano já foi a terceira edição, né, o festival, felizmente, está crescendo ano a ano, né? A gente está tendo um respaldo muito grande, assim, da cena do audiovisual.
E aos poucos também as pessoas estão despertando para essa produção, né, que ocorre agora não só aqui na região, mas também da produção que vem de fora, das outras regiões do estado. Então a gente está bem assim, feliz assim, com o resultado, né, do festival. Mas a tua alma é a música, né? Fala um pouquinho para mim sobre os teus projetos, sobre os CDs, enfim. A música é uma coisa que vai sempre estar presente na minha vida, né? Sempre, né? Eu não vivo sem música, assim. Eu sou um cara que paro para escutar música. Hoje em dia as pessoas, assim, música é um detalhe, assim, é superficial, né? Ouvem no carro, ouvem... As pessoas ouvem, elas não prestam atenção, elas não escutam música, né? E eu sou um cara que ainda, sempre que posso, assim, eu me detenho a fazer isso especificamente, assim, né? Eu consigo ficar, às vezes, 1 hora... sei lá, sentado, curtindo um determinado CD, um determinado DVD de música, porque eu amo música. E embora as minhas bandas, né, a maior parte delas, todas tivessem uma parte de trabalho autoral, a gente não teve assim a oportunidade de gravar, né, pelas mais diversas razões, né. Até teve uma das bandas que a gente gravou, esteve muito próximo de ser lançado por uma gravadora de São Paulo e na hora H deu zebra. Então são coisas que as pessoas não sabem, né? Não tem como saber, né? Porque as pessoas só sabem dos trabalhos que efetivamente acontecem, né? Mas isso às vezes você bate na trave, acontece muito isso, né? De bater na trave, assim. Mas enfim, e acabou que nos anos 2000, quando eu já estava um pouco desligado desse lance de bandas, assim, eu já tinha montado o meu home studio em casa e tal, fazendo muitas produções, gravando. Eu decidi então gravar meu trabalho solo, né? Que é justamente uma mistura assim das minhas influências, né? Então tem ali a questão da MPB, né? Na elaboração das harmonias, tal, né? Mas tem também uma pegada rock, né? Que acaba se misturando nesses arranjos, tal. Então eu gravei em 2005, quer dizer, lancei em 2005, né? O Choques Elétricos, que é o meu primeiro trabalho solo, que foi parcialmente financiado pelo Fundo Procultura na época. E 2 anos depois, em 2008 eu acabei lançando então Artimanhas, né, que foi o segundo trabalho, por enquanto o segundo e o último, por enquanto, né? Por enquanto, né? Uma hora eu vou acabar retomando essa produção, né? Então, assim, é importante que, né, o trabalho foi feito o registro, tal, ali está uma pequena parte da minha produção como compositor, porque eu tenho muito trabalho composto, né? Já cedi para outras pessoas também, né? Esse trabalho Artimanhas, as pessoas não sabem, mas ele acabou sendo tocado fora daqui, né? Ele entrou no site da Saraiva, por exemplo, ficou à venda para todo o Brasil, tal, né? Então são coisas bacanas assim que acabaram acontecendo, né? Com esse produto, né? Mas enfim, a música ela está mais presente na minha vida em termos de produção agora, nos últimos 4 anos, né? Nessa coisa das trilhas, né? Nas trilhas sonoras que eu tenho feito para os meus trabalhos, assim, né? Então é uma coisa que eu não abro mão de fazer. Eventualmente tem parcerias, claro, né? Com outros músicos daqui, que são muito importantes também. Mas assim, eu tenho exercitado então a minha criação musical na produção dessas trilhas, né? E tem alguma, assim, dentre esses projetos aí de trilhas, teve algum que mais te marcou por algum motivo? Olha, é difícil dizer assim qual que mais marcou, porque todas têm o seu... Todas têm a sua importância. É como se fossem filhos diferentes, né? Assim, esse tem uma característica, aquele tem outra, então você acaba gostando de todos, mais, quer dizer, né, de maneiras diferentes, tal, mas você tem um carinho por aquilo que você fez, né? Talvez a trilha mais impactante que eu tenha feito foi justamente do Rua dos Aflitos, né? Porque foi uma trilha em que eu procurei dar um tom dramático, né? Que a história pedia, né? Por conta da história, né? do que ela tratava e do que ela pedia. Então é uma trilha assim que tem uma carga dramática muito forte, assim, eu gosto muito dela, assim, né? Tem um aspecto bem interessante, assim. Lê, conta pra nós sobre os teus planos aí pro futuro. Então, tem muita coisa assim para acontecer, né? Assim, a gente está começando, bem no comecinho agora, né, na pré-produção do meu próximo curta, né, que vai se chamar Um Cara de Confiança, né, que foi um projeto recentemente aprovado no Financiarte e tal, então é um próximo filho aí, né, no audiovisual que está em vias de ser gerado.
Tem uma outra produção também que a gente fez no ano passado, uma produção no budget, né, que foi totalmente feita no amor, que também está em vias de ser finalizada, né? Por ser no amor, justamente a gente não tem um prazo definitivo, né, para apresentar, mas é um outro trabalho. Então, assim, é importante assim, a gente estar sempre produzindo, né, assim, aumentando esse envolvimento com a produção, né? Você está propondo, né, trabalhos diferentes, com abordagens diferentes. Porque a arte é isso, né? Quem gosta de fazer arte não para, né? Assim, você termina um trabalho e já está pensando no próximo, né? Eu acho que é assim com literatura, acho que é assim com teatro, acho que é assim com dança, né? E com audiovisual e música também, né? Funciona da mesma forma, né? Você está produzindo, você está terminando um trabalho, já está pensando no próximo. E para fechar, então, o que te motiva? Qual é a tua maior motivação? Minha maior motivação? Olha, eu acho que é passar para as pessoas, assim, né, alguma mensagem, fazer as pessoas refletirem sobre aqueles assuntos que são abordados, né. Eu acho que essa é a grande função da arte, né, quando você faz audiovisual com esse intuito, assim, né, você sempre tem ali algum tema. Eu procuro, assim, tratar de temas importantes, né, e problematizar esses temas e fazer com que eles sejam com que eles cutuquem realmente as pessoas, né? Com que eles atinjam as pessoas. Faça a pessoa refletir, faça a pessoa questionar, não necessariamente concordar com aquele ponto de vista, mas que a pessoa possa refletir sobre aquilo, né? Sobre aquele assunto, né? Acho que é isso, acho que essa é a função, assim, de quem trabalha com arte, né? De maneira geral. Bem, muito obrigada pela tua presença no nosso Legal. programa hoje. Muito obrigada por teres aberto esse espaço, por teres aberto as portas da tua casa para nos receber. Não, eu que agradeço o espaço, né? Acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem e foi um prazer. O prazer foi todo nosso. E, infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todas as histórias. Um beijo no seu coração e eu vejo você na próxima. Até lá. Tchau, tchau.